Programa Ponto a Ponto com Gisele Bianchini. Oferecimento Bianchini Imóveis. Compra, venda, locação, administração, avaliações judiciais, avaliações extrajudiciais e consultoria jurídica. Central de atendimento 44 3801 1601. Plantão WhatsApp 44 99143 8932. E Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Ponto a Ponto com Gisele Bianchini. É uma satisfação, uma alegria estar com vocês novamente. E hoje nós vamos receber um convidado mais que especial. Ele é jurista, advogado, atua há 46 anos na área jurídica, o Dr. Dirceu Galdino. Ele que já publicou várias obras aqui na cidade de Maringá. Nós vamos estar falando com ele. Você vai ver a nossa entrevista completa logo após o intervalo comercial. Programa Ponto a Ponto com Gisele Bianchini. Oferecimento Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Programa Ponto a Ponto com Gisele Bianchini. Sejam muito bem-vindos ao nosso Ponto a Ponto com Gisele Bianchini. E hoje é uma alegria, uma satisfação em receber o Dr. Dirceu Galdino. Ele que é um grande jurista, é um grande advogado aqui na cidade de Maringá, atua há 45 anos na área jurídica e tem várias obras publicadas. É um grande prazer receber você aqui, doutor. A honra é toda nossa. Nós que ficamos satisfeitos com o convite e esperamos corresponder em relação aos esclarecimentos que forem necessários. Sim. Doutor, para a gente iniciar a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, você tem visto, aí a grande mídia está publicando também, divulgando que tem várias manifestações ocorrendo no Brasil todo. São pessoas, famílias, né, inteiras indo para as ruas. Eles estão reivindicando o quê exatamente, doutor? O que você tem visto sobre isso? O que eu tenho percebido é que uns pedem estado de sítio, outra intervenção federal, outra a nulidade da candidatura do Lula. Então são vários aspectos que deveriam ser pensados e refletidos. Uma invocação que eu vi é com relação à lei da ficha limpa. Exatamente. Que entende que deveria ser aplicado. A questão aí não é política, é questão jurídica. Todo ato jurídico ele tem um momento dele ser praticado e dele ser impugnado. A questão da lei da ficha limpa, no aspecto político, eu penso até que como a sociedade brasileira ela está aflorando a participação dela em termos amplos, sim, de conhecimento mesmo, né? De política, isso é muito importante que ela saiba. Ela precisa agir no momento certo, ela não pode deixar passar o momento. Então, com relação à lei da ficha limpa, ela deveria ter sim surgido quando houve a aprovação da candidatura do Lula. Então lá atrás. Lá atrás. Por quê?
no direito, aplica-se um princípio venire contra facto próprio. O que significa isso? A inadmissibilidade do comportamento contraditório. Sim. Ou seja, o processo eleitoral é um jogo que você não pode mudar as regras no final do jogo. Sim. Você tem que respeitar esse processo. Então, essa impugnação poderia ter sido feita por qualquer partido e pela sociedade. A sociedade poderia, na verdade, o seguinte, o povo, porque pela Constituição, quem é soberano é um povo. O artigo 1º, parágrafo 1º. Sim, isso. Mas essa soberania, ela é histórica, ela já vem desde Aristóteles, desde a filosofia grega, passa na filosofia moderna com Kant e chega até nós. Sim. Ou seja, numa democracia, o soberano é o povo, é ele que delibera. Então, todo o poder emana do povo. Exatamente. Então, o povo deveria ter se insurgido naquela época com relação à candidatura dele, e não agora. Até o Dr. Ives Gandra, que é um grande jurista também, ele acabou falando sobre essa questão, né? Porque ele foi condenado em 3 instâncias por mais de 20 juízes. Sim, e como é que pode? Só a questão do foro, né? Foi sim. Curitiba. É então, questão de competência. A questão de competência é a jurisdição administrativa que o Estado determina. Quem é que julga? Se sou eu ou você, sim. Enfim. Essa é a determinação da lei. Então, a matéria é meramente de competência. Qual o juiz que vai julgar? Mas isso não significa a absolvição dos delitos que tenham praticado. Sim, mas só que a sociedade não se insurgiu na época e juridicamente ninguém questionou isso. E acabou passando. Acabou passando, isso. E agora, uma vez que houve a eleição e pela eleição ele foi eleito, não se pode retroagir lá atrás. Ou seja, deveria ter feito lá atrás, no começo, sim, impugnado essa candidatura. Isso, com a manifestação do povo, sim. Mas isso não houve. Isso é um aprendizado. Sim. Deixa eu só comentar com você. A Suíça, ela, desde 93 até hoje, ela tem mais de 400 referendos. Sim. O que significa o referendo? É uma consulta que é feita ao povo se ele concorda ou não concorda. Esse referendo é um instrumento jurídico muito importante para o povo, só que no Brasil ele não tem sido praticamente utilizado. Muitas decisões que o executivo toma, ele não poderia tomá-las sem que antes ouvisse o povo através do referendo. Então sim. É importante que principalmente você e outras pessoas do meio de comunicação que sim. Tenham esse conhecimento para que desperte isso no povo. O povo precisa ser mais participativo politicamente. Com certeza. Se o poder emana do povo, tem que participar mais. Sim. Então, no caso, doutor Dirceu, muitas pessoas estão questionando também essa questão de estado de sítio, intervenção federal, intervenção militar. No Brasil todo, a gente vê algumas faixas também escrito intervenção federal. Então, há uma confusão, né, na população sobre essas questões. O que poderia ser feito agora, a partir do momento que não dá mais para retroagir, né, como a questão da lei da ficha limpa? O que poderia ser feito nesse momento? Eles estão pedindo às Forças Armadas para agirem. O que o senhor, né, como jurista, nos passa a informação correta? A situação jurídica do Brasil, eu diria que ela está assim em stand-by, ou seja, está esperando uma manifestação do próprio TS, do Tribunal Superior Eleitoral, porque o que houve? O Superior Tribunal Militar detectou fraude. Sim. Tá? Então ele fez um ofício para que o presidente do TSE esclarecesse com relação a essas fraudes até dia 1º de novembro. Ele não esclareceu. O Superior Tribunal Militar reiterou, deu prazo até hoje, às 4 da tarde, para que ele esclareça. Então, nós temos 2 hipóteses. Uma, se houve fraude, aí vem um aspecto também jurídico que eu preciso explicar detalhadamente. O processo da eleição é um ato jurídico.
tem que ter então, publicidade, né? o ato jurídico, ele precisa ser legítimo. Então, os romanos diziam, utile per inutile non viciatur, ou seja, quando um ato ele é parcialmente nulo, ele é válido na sua integralidade. Então, vou dar um exemplo. Sim. Você pega uma maçã que está uma parte podre. Você retira aquela parte podre da maçã, joga fora e saboreia o resto. É a mesma coisa com relação a um ato jurídico do processo eleitoral. Então, se houve fraude, esses votos que foi, vamos dizer assim, que realmente foi constatada a fraude, esses votos são retirados, eliminados e considera o processo válido. Então, se o Bolsonaro venceu, então ele será empossado. Se ele não venceu, então o Lula que será empossado. Então, tudo vai depender do resultado digamos assim, desse relatório final das Forças Armadas, que na verdade não seria das Forças Armadas, seria do Superior Tribunal Militar. Ele que está apurando isso. Porque né? quando teve do primeiro turno, o pessoal questionou se eles iriam entregar o relatório ao presidente do primeiro turno. Sim. Aí o próprio presidente falou que não iria receber, que ele iria esperar o segundo turno, é isso? Sim, sim. Como dependia de uma outra eleição, né, de uma outra, para dar a conclusão, para dar a conclusão, é um processo, tem o seu final. Então ele estava esperando o final para daí poder dar uma solução. No caso, então, nesse contexto geral, doutor Dirceu, na sua visão, se houve, então, esse questionamento desse relatório agora que não está concluído ainda, ou está? Não está. É assim, ó, o Superior Tribunal Militar, ele tem que esperar a manifestação do presidente do TSE. Isso, porque aí a questão dentro da Constituição, um respeito às instituições. Sim, a hierarquia. Né? A hierarquia. Então, o órgão ele tem que se manifestar, porque é o princípio do contraditório. Toda pessoa tem que ser ouvida. Com certeza. Então, para que não haja nulidade, ele está sendo ouvido. Vamos admitir a hipótese que realmente esteja aprovada essa fraude, que a fraude ocorreu. Ainda assim, o que o presidente, aí é o presidente da República, o Tribunal Superior Militar irá informá-lo formalmente e o presidente poderá ouvir o Conselho da República ou o Conselho Nacional, da Defesa Nacional para verificar qual o caminho que será a seguir. Então, o presidente ele não toma uma decisão só, ele toma uma decisão, o colegiado, isso, há uma participação desse conselho para que daí ele possa direcionar o seu ato subsequente. Porque na fala dele, inclusive na primeira fala dele, ele não reconheceu, né, o candidato lá, Lula, como o vencedor. Então, ali, ele já deve estar sabendo dessas informações para estar tomando as atitudes. Sim, com certeza ele já sabia. A mensagem implícita é essa. Ele já sabia. Porque ele é o chefe das Forças Armadas, né? Mas ele estava aguardando um ato oficial, porque ele também não pode fazer uma imputação, digamos, caluniosa, né? Sem prova. Precisa realmente o fato ser constatado. Tem materialidade. Materialidade, porque senão seria deturpar a verdade e ele está dando um golpe. E no caso, né, se for constatado realmente, doutor, como ficaria essa questão das pessoas envolvidas? É um crime de lesa pátria? Muitos estão indagando o que seria, quais as providências seriam tomadas? Pelo direito penal, sim, todos aqueles que concorrem com o delito, todos eles respondem penalmente. Penalmente, criminalmente. Criminalmente. Sim. Então, todos os envolvidos iriam responder por a ação penal
por um crime eleitoral. Ah, né? sim. E teve a questão das inserções também, foram 158 mil inserções que não foram... Sim, e isso também seria objeto de crime. De impugnação também. Não sei se houve impugnação, me parece que sim, mas aí a Polícia Federal, que é a competente, teria que apurar todos esses fatos e verificar... Que prejudica, né, o candidato. Porque daí ela tem que ver a materialidade e a autoria e a tipicidade, principalmente questão da autoria. Quais foram os autores que praticaram esse crime? E aí eles vão responder processo penal. São vários, né? Várias coisas que estão acontecendo e está encaminhando, então, para a questão do relatório, então, para estar apresentando. Sim, eu penso assim, ó, como o povo tem que esperar o desenlace desse relatório, né? Para poder realmente saber se haverá essa confirmação ou não. Porque o presidente do TSE, o ministro Alexandre Moraes, está numa situação complicada. Porque se realmente houve fraude, ele tem que admitir que a fraude ocorreu na gestão dele, né? Então, é uma situação jurídica e política bem complexa. Então, nós teríamos que aguardar qual seria a manifestação dele, para que daí nós tenhamos uma deliberação do Superior Tribunal Militar. Sim. A questão do Dr. Ives Gandara, também, que é um jurista, ele comentou várias vezes sobre a questão do artigo 142 para usar de maneira específica no caso do que estava acontecendo, o ativismo judicial. O que você fala para nós sobre essa questão, doutor? Sobre a questão da intervenção federal é assim, a União interfere no Estado quando houver uma desordem, perturbação, comoção social, enfim, um problema que desestabiliza o país. O último caso que nós tivemos foi aquele evento com Michel Temer, que ele pediu essa intervenção em relação aos caminhoneiros naquela época, quando houve aquele problema do combustível. Sim. Tá? Esse foi o último caso. Então, há uma intervenção federal no sentido de manter a ordem. Tá? A ordem e a lei. A ordem e a lei, a garantia. Isso sim. GLO, né? Então, se houver uma perturbação forte no país que desestabiliza, as Forças Armadas entram, mas aí ela tem uma atuação temporária. Específica também. Específica, isso. Não significa que ela vai administrar o país. Ela vai atuar e colocar ordem no país. É isso que ela vai fazer. Sim, entendi. Doutor, o senhor também publicou várias obras, né? E uma delas é o recall político. Eu queria que você falasse para nós sobre essa questão. Gisele, o que eu vejo é assim, sabe? Como cidadão, até uma decepção. Porque nós escrevemos essa obra em 2015, só para você ter uma ideia. Nos Estados Unidos, o que significa o recall político? Deixa eu primeiro só explicar. Isso. Então, você compra um veículo que ele está com muito defeito, você não tem condições de andar com ele, você vai e devolve. É feito um recall. Sim. Em relação à autoridade pública, a mesma coisa. Ela é eleita, mas ela não corresponde e você aplica o recall. Que deveria ser o correto, né? Sim. E qual a vantagem do recall? Deixa eu já explicar isso para que a população entenda bem. No caso da Dilma, houve um impeachment de praticamente um ano. Aquela morosidade prejudicou o investimento, os empresários não sabiam o que fazia, como caminhar. Se tivesse havido recall político, em 2 meses você teria resolvido a situação. Porque no recall você não questiona se houve crime ou delito. O que você julga é a gestão administrativa, a ineficiência, a falta de ética. São essas questões que você analisa no recall. Sim. Então, não há essa demora. Propõe-se o referendo, propõe-se o referendo, vem o referendo, o povo confirma ou não,
a saída da autoridade, sim, ou até a manutenção do cargo, porque de repente o povo pode entender, não, isso não é motivo para sair. A população que vai escolher. Isso, a população que vai deliberar. Mas o que eu ia comentar, nos Estados Unidos, hoje, se nós formos fazer o cálculo, eles têm o recall já praticamente há 200 anos. Olha que bacana. Há 200 anos. Por quê? O primeiro caso foi exatamente com um governador que não estava correspondendo, sim, era ineficiente. A própria população, dentro do princípio da soberania popular, sim, aplicou a revogação ao mandato. Olha que bacana. E aí começou em vários casos dos Estados Unidos. Então é um remédio que é importante que a população... Eficaz. Porque se não corresponde... É uma revogação de mandato. Porque é funcionário do povo, né? Exatamente, porque ele pelo povo. É um servidor, um servidor do povo, essa é a verdade. É verdade, então, se não corresponde, é revogado. Nós fizemos essa obra, até imaginávamos que 2014? 2015, até imaginávamos que houvesse uma maior repercussão, mas é assim, ó. Nós moramos em Maringá. Isso. Se nós morássemos em São Paulo, isso tinha ressoado para todo o Brasil. Como nós moramos aqui em Maringá, sim, as ondas não chegam até lá, ficam só na região, sabe? É mais difícil. É mais difícil. Mas nós estamos atualizando e revisando essa obra, sim, e vamos republicar, inclusive, ainda esse mês. Olha que bacana. E nós acreditamos que com essa mobilização geral, o povo perceba a importância do recall político, a necessidade, é um remédio que você precisa para usar. Há um doutrinador que ele usa uma metáfora muito interessante, é uma espingarda atrás da porta, que no momento que o povo precisar, ele alveja a autoridade no sentido de revogar o mandato dela e retirá-la do mundo político. E em 2 meses, você disse... Em 2 meses você resolve a solução. Porque o povo pede, postula, o Congresso delibera, ou uma Câmara, mas isso não é só no Congresso, pode ser com relação ao vereador, pode ser com relação ao deputado estadual, com deputado federal, com o senador, sim, inclusive pode até ser com o juiz, mas depende de lei, entendeu? Olha que bacana. É um remédio bem eficaz e sim, rápido. Sim, a segurança da sociedade, não a autoridade ineficiente, retira. Porque no caso da Dilma ficou 2 anos ainda ela exercendo o mandato, né? Sim, foi muito tempo. Sim, e isso prejudica toda uma nação. Prejudicou. Sim, se houvesse a aplicação do recall, imediatamente teria resolvido o problema. Olha, é muito bom para a população, porque isso daí não chega nas pessoas. Sim. Então as pessoas têm que ter esse conhecimento político para elas poderem exercer, exatamente, né, a sua soberania realmente, porque todo o poder emana do povo. Sim, não tem dúvida. Então, assim, a gente vê que o povo ele fica leigo nesses assuntos. Agora que está começando a conhecer mais um pouco sobre agora política. Isso que é importante. Eu penso que no Brasil houve um despertar. O que ocorre com o Brasil? Nós temos vantagens e desvantagens. O Brasil é muito grande. Então você vê na Suíça um pequeno país, mas que eles participam ativamente, e isso faz com que o povo fique politizado, tudo o povo participa. Aqui o que acontece? Às vezes nós do Sul temos uma reação rápida, mas nós não temos a mesma no Norte e no Nordeste. Sim. Eu penso que com esse despertar social amplo, eu acredito que agora vai começar isso, vai mudar e o Brasil... o povo, sim, não tem dúvida, será mais participativo, dinâmico e atuante. Doutor, só para esclarecer para as pessoas sobre a questão da intervenção militar. No caso de 1964, houve a intervenção militar, mas o caso era diferente, era João Goulart que queria, né, realmente implantar o comunismo no Brasil. Então, é diferente da situação atual agora do Brasil. Sim, né? Fala um pouquinho para nós. Totalmente diferente. Aqui naquela época... E isso não era no Brasil, era no mundo. Havia um movimento muito forte do comunismo, da China, tudo, na África, e realmente o comunismo queria dominar o mundo. Então, o militar, quando ele entrou naquela época, inclusive o Castelo Branco, quando ele se manifestou, a ideia era apenas de 3 meses.
que ele ficaria no poder. Mas o que aconteceu? O movimento comunista foi muito forte, muito atuante, e aí os militares deliberaram continuar nesse processo até dar uma segurança em âmbito nacional. A ordem. Agora não, agora é questão eleitoral. Tem o presidente, é questão de se há fraude ou se não há fraude. Sim. Se não houver fraude, nós temos que aceitar o resultado da eleição. Não temos mais o que discutir. No processo democrático é esse. Quem venceu, venceu. Nós vivemos um país democrático. Sim. Então nós temos que respeitar essa regra. Então, agora, se houve fraude, então daí é diferente. Aí, então, tem que ser analisada essa fraude e ver quem realmente é o vencedor e a ele outorgar o mandato. Sim. Doutor, passa para nós, assim, como você é um jurista bem renomado, conhecido, né, com várias obras, o que você diria para a população brasileira nesse momento? Porque, assim, as pessoas estão indo com famílias inteiras para as ruas, as manifestações, nós estamos vendo que é ordeira e pacífica, estão respeitando o artigo 5º da Constituição, que é a liberdade de ir e vir, não estão obstruindo as vias, né? Então, aqui, principalmente em Maringá, o que você fala para a população? Deixa uma mensagem para o povo brasileiro, para os telespectadores que estão nos ouvindo. Democracia, antes de tudo, é participação do povo. O povo que tem a soberania, ele que delibera. Sim. Se ele entende que ele deve participar, ele deve ir para as ruas e se manifestar. Ele tem essa direito, liberdade. Né? Sim, é um direito. Previsto a Constituição assegura. Isso ninguém pode vedar, desde que seja ordeira pacífica. O que não pode é depredar prédios, agredir outras pessoas, isso não. Mas desde que seja pacífico, é um direito do povo e ele tem total liberdade para que realmente venha se manifestar. Então, em relação a isso, juridicamente não há nenhuma censura. Ao contrário, nós pensamos que a participação do povo em determinados momentos da história, essa participação é que deu um novo rumo para o país. Com certeza. Então, essas famílias que estão indo nesses eventos e estão participando, elas simplesmente estão, eu te diria o seguinte, irradiando a soberania do povo. O patriotismo foi resgatado também. Exatamente, está resgatando o patriotismo e está defendendo uma ideia que ele entende que é a ideia correta. Conservadorismo. Sim. Aí são princípios e valores que esse povo está defendendo. Isso é muito então, bonito. Ele está dentro da Constituição, não está ofendendo e está defendendo seus valores e seus princípios. Muito obrigada, doutor Dirceu. Foi um prazer estar aqui com você nesta manhã e estaremos juntos novamente. Eu creio que mais programas o senhor vai participar conosco. Nós que agradecemos a oportunidade, esperamos que tenhamos respondido e esclarecido. Esclareceu muito. Sim, e nos colocamos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada. E daí vem aqui quando tiver com a sua obra publicada novamente, para estar apresentando para as pessoas. A gente vai estar passando aqui para você os seus livros, né? São quantos livros mesmo? Eu já tenho obras. publicado 4, mas eu estou no 5º. Preparando outros. Isso, traz aqui para nós, então. Gisele, aproveitando, gostaria de parabenizá-la pelo seu programa. Obrigada. Que é uma semente política muito importante para a nossa sociedade. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com você, doutor. Obrigado. Eu te admiro muito. Estamos juntos sempre. Obrigado. Muito obrigada. E vamos encerrando aqui o nosso programa Ponto a Ponto com Gisele Bianchini. E eu quero deixar um versículo bíblico para todos vocês que estão nos assistindo, que está escrito lá em Provérbios 29:2, que diz assim: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Me siga nas redes sociais, @doutora Gisele Bianchini. Que Deus abençoe a todos e que Deus abençoe a nação brasileira. Programa Ponto a Ponto com Gisele Bianchini.